Olá, paz do Senhor, sou o pastor Eliezer Fagundes, trazendo até você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, neste trimestre, trabalhando aí sobre o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E estamos indo aí para a lição número 5, uma perspectiva pentecostal de missões, né? Neste trimestre aí trabalhando sobre missões. E eu trago aqui para você nosso top 10, né? 10 lições aí para aprofundarmos ainda mais sobre esta lição. Esta lição nós temos a nossa verdade prática, o Espírito Santo derramado no Pentecoste, é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Temos também 3 tópicos. O primeiro tópico, uma perspectiva pentecostal de missões. O segundo tópico da nossa lição, a obra missionária depois de Pentecostes. E o terceiro tópico, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Você vê que esta lição está envolvendo aí o Pentecoste. Então, separei aqui 10 frases para meditarmos, tá bom? Primeiro top da nossa lição, é importante o professor falar aí sobre o que é o movimento pentecostal. Aliás, o nosso tema da lição fala uma perspectiva pentecostal de missões. Então é importante o professor iniciar conceituando o que é Pentecoste, o que é o movimento pentecostal, né? O Pentecoste era uma celebração realizada do povo judeu, né? Realizada 50 dias após a Páscoa. E foi nessa festa que aconteceu ali o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, em Atos capítulo 2, onde o povo estava ali nessa festa e ali foi derramado o Espírito Santo sobre todas aquelas pessoas e tínhamos ali 17 nações, né, e essas 17 nações ouviam a palavra de Deus nas suas línguas. E ali foi o maior movimento pentecostal, que é também um movimento missionário, porque o que Deus queria ali é que as nações levassem a palavra dele, né, da sua língua. Então, houve ali também um movimento sobrenatural, né, a glosália e a xenolália. Você pode aprofundar sobre isso e levar para a sua classe e explicar o que aconteceu naquele capítulo 2, lá na festa do Pentecoste. E aí o movimento pentecostal vem daí. Nós pertencemos a uma igreja evangélica, né, pentecostal, ou seja, que acredita nos dons espirituais que aconteceu em Atos capítulo 2, né, do Espírito Santo, falar em línguas estranhas, os dons espirituais. Nós acreditamos que ainda na atualidade, isso vale para a igreja da atualidade. Então, isso significa movimento pentecostal, que acredita nos dons espirituais, assim como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, tá bom? Segunda lição prática que eu aprendo aqui, pertencemos a uma igreja evangélica pentecostal com ênfase na obra redentora do Espírito Santo. Então, dando continuidade ao primeiro tópico, né? Não somos cessacionistas. O que é cessacionistas? É um movimento que acredita que o que aconteceu lá na igreja primitiva era somente para a igreja primitiva e não se aplica à igreja atual. Nós não acreditamos nessa teoria. Nós acreditamos que os dons espirituais são para a igreja da atualidade, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais são para a igreja evangélica, né? Nós acreditamos na palavra de Deus como todo e pregamos a mensagem dos evangelhos, né? Pregamos a mensagem dos apóstolos, uma igreja apostólica que crê nos ensinamentos dos apóstolos e que crê no evangelho de Jesus. Então, é importante fazer essa conceituação. Terceiro tópico aqui, né? Todo projeto missionário na igreja do nosso tempo deve levar em conta a dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior motivador da obra missionária. Às vezes a gente
rotula, né, o Espírito Santo, achando que é somente nos movimentos espirituais, falar em línguas estranhas, mas a maior obra do Espírito Santo é a salvação do ser humano, é a transformação do ser humano, é a obra missionária. Essa é a obra principal do Espírito Santo agindo na vida das pessoas. E é claro que o movimento, falar em línguas estranhas, os dons espirituais também faz parte da obra do Espírito Santo, mas o principal é a salvação de almas, é a motivação para salvação de almas, é a principal obra do Espírito Santo. Top 4, na igreja primitiva, antes dos discípulos sair para alcançar as nações, deveriam estar revestidos de poder. Então, antes de ir, precisa estar, né? E isso também vale para nós hoje. Antes de pregarmos, precisamos ser convertidos, precisamos aceitar Jesus. E além de aceitar Jesus, ser revestido de poder para pregarmos com ousadia, para pregarmos a palavra de Deus com eficiência, tá bom? Top 5, missões deve ser mais o coração ardendo do que emoções e palavras teóricas. E missão não se faz com teoria, missão não se faz com emoção. Quem vai para uma obra missionária somente através da emoção, através do status, através de teorias, volta frustrado. Missões é feito com o coração ardendo, né? Com o coração ardendo pelo Espírito Santo. E aí sim, o coração ardendo, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo chama, né? Tudo demais vem, mas primeiro vem a chama ardente do Espírito Santo num coração inflamado. Amém? Top 6, o Espírito Santo unge, inspira, separa e envia missionários para os 4 cantos da terra. A obra é dele, é ele quem chama, é ele quem unge. Nós vimos isso lá na igreja primitiva, né? E continua sendo assim. Missionários não são escolhidos por amizades, missionários não são escolhidos por outras características. Não, missionário é escolhido pelo Espírito Santo, que unge, inspira, separa e envia para realizar a obra do Senhor. Top 7, Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. A salvação é para todos, né? Nós estamos vendo desde a primeira lição, né? A salvação não era somente para os judeus, Deus tinha um projeto com os gentios, Deus tinha um projeto com todas as nações. E a salvação é para todos. Basta aceitar Jesus como seu Salvador, se arrepender dos seus pecados, se converter, né? E a salvação vai alcançar a todas as pessoas. A 8ª lição que eu aprendo aqui, missões se faz orando, indo e contribuindo. Né? Uma frase bem conhecida do povo evangélico, mas que tem uma profundidade. Nem todos iremos para um campo missionário, mas todos podemos orar. Nem todos estarão em outro continente, em outra etnia, mas todos podemos contribuir, enviando missionários, enviando nossas contribuições, e alguns, aqueles que o Espírito Santo unge, inspira, separa e envia, esses estarão indo debaixo de uma orientação, debaixo da orientação do pastor, debaixo do departamento de missões, né? Estarão enviados e há uma igreja por trás respaldando através das orações, das contribuições. Então, nunca devemos ir fazer missão sozinho, sem ter um apoio espiritual. Então, a igreja é aquela que dá esse apoio, tanto financeiro quanto espiritual. Então, por isso que a gente diz essa frase, missões se faz orando, indo e contribuindo. A 9ª lição que eu aprendo aqui, uma igreja avivada é uma igreja que evangeliza e faz missão. Quer saber se a igreja é avivada? É a igreja que evangeliza, é a igreja que faz missão, é a igreja que tem um desejo ardente de ganhar almas.
independente do congresso. É congresso de casal, é congresso de adolescentes, é congresso de jovem, mas sempre o intuito é levar as pessoas até Jesus, né? Fazer com que as pessoas sejam convidadas a estarem nos cultos, e a partir daí o Espírito Santo vai trabalhando e vai salvando almas. Igreja avivada é a igreja que ganha almas. Amém? E fechando o nosso top 10 dessa semana, hoje o Espírito Santo nos capacita para dons, né? E para fazermos a obra do Senhor enquanto há tempo. Então a capacitação do Espírito Santo, o revestimento da igreja, a igreja como um todo, a igreja individual de cada membro. Para que o Espírito Santo capacita? É para estarmos dentro de uma igreja, trancados, falando em línguas estranhas? Não, o Espírito Santo nos capacita para pregarmos o Evangelho, para sermos ousados, para aonde estivermos plantados no nosso trabalho, seja num quartel, seja num hospital, seja num poder público, numa repartição, aonde estivermos plantados que eu digo trabalhando, estudando, ali nós somos um canal de bênção, e ali nós devemos plantar o Evangelho naquelas pessoas que são nossos colegas, né, com sabedoria, com estratégia, mas falarmos de Jesus com o nosso testemunho. Então, o Espírito Santo nos capacita, nos reveste, nos dá dons espirituais, não é para ficarmos trancados dentro de uma igreja, mas sim para sermos missionários em todo tempo. Amém? Que essa lição sirva de bênção para você e que você possa aí aprofundar essas 10 lições aqui, levar para a sua classe, refletir mais sobre isso e fazer missões enquanto há tempo. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.